nos falar sobre a sacralidade da ordem temporal. Diz que o doutor Plínio, sobretudo o pensamento subjacente de Plínio Corrêa de Oliveira. Muito obrigado, São Paulo. Mas a sacralidade da sociedade temporal é a civilização cristã. É a civilização na qual nós vivemos, com suas instituições, seus hábitos, com suas leis. O Estado faz parte da civilização, ela faz parte da nossa cultura. E existem diferentes concepções do Estado, muito diferentes. A primeira delas, o Estado monárquico ou um Estado republicano, democrático, que essa marca foi muito acentuada na Revolução Francesa. Mas nos importa aqui a análise dos aspectos de sacralidade dessa sociedade. O que é a sacralidade? É um conceito muito caro ao senhor Dr. Plínio. Existe o sagrado e existe o sacral. O sagrado diz respeito ao culto, diz respeito à igreja, ao clero, que é a primeira ordem da sociedade, a mais alta das ordens da sociedade. Diz respeito, sobretudo, ao papado, o Santo Padre. Independentemente se ele é santo ou não a ser canonizado, muitíssimos não foram, mas nós damos a ele, pela função que ele tem de Santo Padre, é a primeira autoridade, a primeira personagem, ou o primeiro personagem na civilização cristã. Bem, aqui nós temos uma visão da sociedade tal como ele era na Idade Média. Não quer dizer que nós, digamos, precisamos voltar para esse tipo, que todos se vistam desse modo, que as casas tenham aquele tipo. Não se trata disso. Mas aqui a sacralidade, então o que é a sacralidade? É a ligação entre o profano e o sagrado. Isso é que se chama a sacralidade. A sacralidade são os objetos, aqui nós temos ali uns potes, por exemplo, os costumes, a arquitetura. Hoje em dia, qualquer desses prédios nós acharíamos que é uma igreja e uma igreja muito bonita. Sobretudo aquele da direita, evidentemente ele não é uma igreja. Tudo indica que ele seja a prefeitura do tempo, porque os mercados, eles se davam, em geral, na praça fronteiriça à prefeitura. O outro, visivelmente, é uma igreja, certamente, aí, se for sede episcopal, à esquerda era a residência do bispo, com a imensa popularidade que eles tinham. Na Idade Média, o verdadeiro poder estava na mão dos bispos. É a igreja que, na sua santidade, ela disse, não, a igreja não vai governar a sociedade civil. Quer dizer, a igreja não vai decidir onde deve se construir um hospital, onde vai passar a ponte, qual é o tamanho das ruas. Isso a igreja não vai decidir, isso trata isso é objeto da sociedade civil. Que é aquele, e poderia ter. Por quê? Por que a grande autoridade era dos bispos? Certa vez eu perguntei a um professor, um medievalista, professor Georges Duby. Foi em Roma que eu estive com ele a primeira vez. Duby, Georges Duby. Era o maior medievalista da Eva. Não, ele faleceu. Mas eu disse, e quem são esses santos, esses bispos que estão na fachada da Catedral de Notre-Dame, que agora é muito em foco pela restauração que ele sofreu? Ele disse, não são santos, mas a grandeza dos bispos era tal que lá estão eles. E um deles, por exemplo, é o bispo Sully, que era bispo na época da construção de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, 1168, quando foi posta o Papa, acho que Alexandre II foi pôr a pedra e pôs a pedra fundamental de Notre-Dame, mas é que os bispos realmente mandavam. Por quê?
Porque os bispos, eles faziam muitos milagres naquela época. Isso era uma tradição. Então, saindo do paganismo, o povo via entre este bispo que curou alguém ou que ressuscitou alguém, as ressurreições não eram comuns, mas elas aconteciam, tinha várias vezes, tinham lugar várias vezes, entre esse homem e o nosso rei, que é da mesma tribo que eu sou, o nosso rei, cuja família eu conheço, aí eu vou obedecer ao bispo, porque esse bispo tem parte com Deus. Se ele pede a Deus um castigo sobre mim, eu estou liquidado. Se o rei me persegue, eu posso fugir. Mas de Deus, eu não posso fugir. A conversão de Clovis, o primeiro rei francês, se deu, o bispo era São Remígio. São Remígio já tinha ressuscitado 3 mortos antes da conversão de Clovis. Quer dizer, eles tinham um poder muito grande. E esse poder era como que um manto que se desdobrava sobre a população. Por exemplo, em matéria de honestidade, qual é o preço daqueles vasos? Talvez fossem até importados, eles parecem um pouco italianos. Aquele ali segura, tem uma caixa na mão. Isso aqui está vendendo coisas muito úteis naquela época, quando os jovens se dedicavam à defesa do país. Este burrico carregado de uma mercadoria. Olha isso veio das Arábias. Tá? Como é os tecidos em geral vinham de Flandres, ali da Bélgica. Aqui é visivelmente da França. No livro da TFP americana, que agora temos em português, O Retorno à Ordem, tem uma passagem muito bonita, que um amigo de São João Bosco, já idoso, dizia: caro Padre Bosco, a morte me preocupa, porque eu terei que prestar contas a Deus. Esse amigo dele era ferreiro, fazia ferradura, fazia isso aqui, essas armadilhas, essas armaduras aqui, faziam lanças, espadas, etc. Ele disse: eu sou ferreiro há muito tempo. E Dom Bosco disse: mas qual é a preocupação? É o preço que eu peço, porque eu é que dou o preço. E eu quero dar o preço justo, porque eu faço o cálculo, né, e cobro, diz, isso aqui me custou, digamos, 10. Tá certo? Eu dou o preço 8. Eu prefiro dar assim, com a preocupação de que o preço que eu ponho no meu livro de contas é aquele que a providência pôs no livro da vida que está no céu. E se não for, no meu juízo, como vai ser? Imagina como era naquele tempo, né? Isto o que é a sacralidade, a ideia da presença de Deus em todas as coisas. A sacralidade ajuda a nossa santificação. De que modo ela ajuda? A outra foto, por favor. Veja o choque. Onde é mais fácil a santificação? Nós chegamos a esse ponto. Isso aqui não há país que não tenha isso. São Paulo, Rio, não há país que não tenha. Então, aqui, pode voltar, por favor, é possível? Aqui, onde é a honra, a calma, o conselho que eles pedem para o fabricante. Era proibido a propaganda. A propaganda era proibida. A propaganda era a qualidade do objeto vendido. Se eu comprei esse relógio aqui, é muito bom, eu vou dizer para os outros: compra aquele relógio, compra aquele relógio, compra aquele relógio. Boca a boca, boca a ouvido. Se eu faço a propaganda do relógio, esse é o melhor relógio do mundo. Você nunca vai conseguir um assim. Este vidro aqui, tá certo? Então, a propaganda na Idade Média era proibida. Havia o conselho. Por quê? Ludibriar a pessoa. A tendência.
Eles tinham a ideia a ganância, né? A avareza é um dos vícios capitais. Passa por nós sempre algumas ideias, na hora do negócio, de ser avaro. E é um dos 7 pecados, pecados capitais. A outra, por favor. Isso aqui, não, qual é a elevação que tem aqui? É dinheiro puro mesmo. E o engano que tem, não dá, a pessoa nem decide. Como é que ela sabe qual é o preço de um desses coisas que nós estamos aqui? Então, a nós que nós usamos aqui, isso foi a evolução, levou a isso. Quer dizer, foi uma perda da sacralidade. O que pode lembrar Deus aqui? Creio que nada. O que lembra o prazer, né? O dinheiro, a riqueza, ganhar praticamente tudo. Isso é na Coreia. Foi uma fotografia, mas os senhores veem isso em toda parte. Bom, o modo de ser aqui e o modo de ser da Idade Média tem uma influência muito grande na nossa alma, porque nós vemos, nós sentimos, nós tocamos, nós temos relação com o comerciante. Não quero falar só de comércio, mas do médico também. Quer dizer, essa mentalidade, ela influencia a nossa alma. Essa influência é a sacralidade. Nosso Senhor Jesus Cristo falou muito em sacralidade. O choro de Nosso Senhor, pouco antes da crucifixão: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha recolhe seus pintainhos. Então, ele se comparou a uma galinha. Eu queria ser como a galinha. A coisa é mais como nunca. Se alguém dissesse, olha, ele disse que nosso Senhor Jesus Cristo é uma galinha, eu só dizer, blasfemou. Blasfêmia. Não pode se comparar com uma águia, com o pombo do Divino Espírito Santo, com o cisne, que é uma maravilha, mas com a galinha. No entanto, ele disse, Agora, isso é uma lição para nós, muito mais importante. Não posso mais, não vou dizer mais importante, mas é também importante para nós, no Santa Igreja, o galo, que está no último, na ponto mais alto de todas as igrejas. Eu tenho fotos, mas não trouxe, das igrejas na França. O galo, em cima da cruz, tem a cruz, né? Lá em cima. Também disse uma blasfêmia. Como é que ele vai fazer um puleiro, a cruz de puleiro? Blasfemou. Não pode ser. Pode, porque o galo é nosso Senhor Jesus Cristo. É a representação de nós. Só por isso ele pode pôr os pés na cruz. Está certo? Porque a cruz é dele. E é o símbolo de Nosso Senhor. Porque é ele que vê a luz surgir logo no início. Nosso Senhor é que nos transmitiu a luz, Lumen Christi, foi ele que trouxe a luz para a cristandade. No meio daqueles pecados, o Estado de Israel estava uma coisa horrorosa. Basta ver quando os reis magos chegaram, dirigidos pela estrela de Belém, foram falar com Herodes, que é rei. Eles eram reis, foram falar com o rei Herodes. Isso está na Escritura, não é visão de um santo, não, está na Sagrada Escritura. Ele disse, nós viemos à procura do vosso rei. Onde está vosso rei? Então diz assim, e Herodes tremeu, e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém não queria o Messias. Então Herodes chamou os sábios dele e disse, olha aqui, de acordo com as Escrituras, está na época do Messias. Eles dizem assim, e o Messias vai nascer em Belém. Tem lá o profeta, eu esqueci o nome do profeta que diz isso. Não é do Isaías, Jeremias, dos grandes, não, dos mais conhecidos. Né? E Herodes, então, disse para os magos, vão lá, visita, depois volta e me diz onde ele está. Por quê? Porque eu quero matá-lo. Tá certo? E mandou matar. Isso era o estado da civilização naquele tempo.
Eles não queriam o Messias. Eles estavam profundamente corrompidos. Mostraram essa corrupção quando mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles provaram. Perseguiram o nosso Senhor com aquelas perguntas, expulsando ele de cidade em cidade. Bom, assim estava, por isso que o galo é aquele que vê a luz. Segundo, com o canto dele, ele denuncia o perigo. Ele está lá no alto e ele vê o que se passa, aqueles que vão atacar, tá certo? Aqueles que têm a má intenção. Tem várias coisas que são atribuídas ao galo. Nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso, o galo, digamos, foi uma descoberta, foi um uso que veio na civilização cristã. O Nosso Senhor se comparou, então, com a galinha. Ele nos dá esse exemplo. É o ato da galinha reunir em flor de seus pintainhos. É o ato da... Não, ele pôs o seguinte, que só ela faz. Depois dessa comparação de Nosso Senhor, sobretudo nas crianças, os mais jovens, quando eles veem a galinha que colhem os bens, eles têm vontade de entrar também. Dizem, como eu gostaria de estar lá. A ideia de uma proteção, de um amor materno, de um calor, tá certo? Todos admiram. E isso certamente é algo ligado a essa afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, Nosso Senhor usou algo natural, aqui um animal, para dizer, aqui está a virtude paterna e a virtude fraterna. Mais tarde, ou mais cedo, ou antes, não sei, ele disse também, olhai os lírios do campo. Não tecem nem fiam e, portanto, têm uma formosura maior do que Salomão, tecendo os seus mantos com ouro, prata e os lãs especiais, não conseguiu ter. Os lírios, que a gente pisa, que a Escritura diz, a gente arranca, joga no dia seguinte, está no fogo. Né? Então, a grandeza de Deus, aquele pequeno lírio é como um símbolo. Isto tudo é sacralidade. Isso é propriamente sacralidade. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, a relação entre as coisas criadas, um objeto, uma flor, um animal, e Deus nos prepara melhor a participar da fé, a aceitar a fé. Aqui, suponha, a gente vai à missa, aqui, então atravessa esta rua, ou atravessa o mercado, pode voltar aquele... O que já o mercado é uma certa preparação para a missa. Honra, elevação, dignidade. Ninguém está gritando aí. Não tem medo de ladrão. Se eu comprar aquele pote, o centro vai me cobrar 3 vezes mais, porque eu não tenho ideia de qual é o preço do... Não. Era uma tranquilidade. Isso é praticamente o átrio de uma igreja. Daí a igreja sempre ter protegido o mercado. Sempre ter... Aqui, eu não estou vendo aqui, mas deve ter... Os monges e os padres passeavam aí, conversando com um com o outro, não como vigilantes, tá certo? Mas como exemplo de pobreza, que não podia comprar aquilo, mas que eles participavam da alegria daqueles que compravam. Isso dá a unidade na Igreja Católica. Um outro exemplo, tirado também, Nosso Senhor comparou a nossa atitude com o grão de mostarda. O grão de mostarda todos conhecemos, é minúsculo, mas então aquilo se desenvolve, dá uma grande árvore, e Nosso Senhor disse, Nosso Senhor era poeta, ele disse, onde vêm as aves do céu habitar e fazer os seus ninhos, ele não esqueceu das aves do céu, não? Que vem, aquele da sombra, e depois a mostarda dá o alimento também. Essa relação entre o que nós vemos, tá certo? O que nós sentimos e o aspecto superior é que se chama a sacralidade. Então,
mas absolutamente tudo é sacrado. Nós podemos pensar em Deus, ter uma ideia de Deus, olhando uma maçã, uma rosa, absolutamente tudo. E isso que prepara o espírito para receber a fé. E um modo que a Revolução usou, não pode passar para conseguir, para tirar a fé, é criar ambientes como esse. Aí a pessoa aí se embrutece, tá certo? Enormemente. Ela não tem vontade, ela se materializa vendo isso. Se ela for à missa, passar por esse ambiente, ela tem que ficar pelo menos meia hora. Ela esquece. Poluindo, né? Ela esquece. Um pouquinho de concentração na oração. O sermão do padre, qualquer. Ela vai ver um novo desses aparelhos celulares que diz, eu preciso comprar um, e depois eu tenho rivalidade com a minha vizinha, eu tenho que comprar. Então, é feito para isso. Vocês acham que eu estou exagerando? Não, no final não. A coisa é assim. Então, a relação entre a realidade concreta que nós vemos, aqui é um restaurante. Tá? Aqui é uma relação entre a realidade concreta e o sobrenatural, é que se chama, o sobrenatural é o sagrado, e isso é que se chama sacralidade. Aqui é um restaurante, fixe bem. Qual é o próximo? Olha só, olha a diferença. Isso aí na França, são 3 franceses. Olha, ali a janela com uma cortininha, nada disso é fino, mas a conversa entre eles é muito animada. Eles podem ficar aí muito tempo. Este aqui da esquerda está saboreando, o chefão aqui é aquele do meio. Eles acertou no meio. E o outro está assim, e eu aceito ou não aceito? Porque ele falou, é correto? Como é que está isso? Para eu refutar, eu preciso de mais um gole. Então ele já vai dar mais um gole. Então a pessoa dizer para você, não, você está errado. Ou não está errado. Mas isso é humano. Isso é a conversa. Agora volta, por favor. Isso tudo aqui é estudado em laboratório. Essa decoração aí não é o dono que diz, vamos pôr aquelas prateleiras lá que a gente não sabe para que serve, vamos pôr a cadeira dessa. Olha essa cadeira aí. A indignidade dessa. Olha o chão com aqueles círculos. Tá certo? Hã? O teto e o teto. Mas não tem. Olha as lâmpadas. Veja esse lustre que tem aqui. E aquelas lâmpadas lá em cima, que parece uma cartola. Ah, o senhor não sabe. O senhor não sabe onde está. Absolutamente não sabe onde está. Agora, um dos que eu li, que eu estudei, que esse aqui, eu creio, eu acho que não é. Esse não é o McDonald's. Mas parece shopping. Shopping, não? E de que país? Pode ser qualquer um. Daqui é similar. Porque, como? O shopping daqui é similar. Exatamente. Porque eles põem em qualquer país, porque a velha meta da maçonaria é acabar com as nacionalidades. Fazer sim, exatamente. E aqui isso é impossível saber o país. Outra coisa, uma das regras do McDonald's que eu li é que a coisa. Isso foi aplicado num McDonald's que tem em Londres, ao lado da Catedral Católica de Londres, porque a grande catedral do Westminster era protestante, ficou na mão dos protestantes. E os católicos construíram outra. É o seguinte, dar vontade de ir embora, de não ficar aí. Já tinham visto isso, não? Já tinham visto. A pessoa diz, olha, eu vou comer, porque senão a minha fome me impede de trabalhar. Mas eu vou me embora. Eu não. Olha essa cadeira. Quem é que pode querer ficar sentado nessa cadeira? O que eu ouvi sobre isso foi que eles pensam numa arquitetura que, a princípio, provoca o instinto da gula na pessoa,
para ela entrar no restaurante e comer, mas ao mesmo tempo dá uma insatisfação nela conforme ela está lá, para ela querer ir embora também, para abrir vaga para o próximo. Exatamente. É a dança das cadeiras, restaurante, O que tem as cadeiras? É uma dança da cadeira. Dança da cadeira. E quanto maior o fluxo, mais dinheiro entra. Lógico. Não, mas é lógico. Esse McDonald's de Londres que eu falei é no centro de Londres e é a zona comercial. Então tem horas que o pessoal que para comer um cachorro quente, um hambúrguer, faz fila. Faz fila numa temperatura de menos 4 graus. Quer dizer, não é muito agradável. É preferível estar hoje aqui com 32 do que menos 4 lá. Olha as perninhas da cadeira. Olha a mesa. É bonita a toalha que eles puseram, né? Com rendas. Eu acho que é rendas do Oriente. Por que a igreja, a civilização cristã, é a mesma coisa que dizer a igreja. A mesa é toda ela cercada de uma sacralidade. Tem ela já morreu, uma socióloga, aliás, inglesa, uma socióloga inglesa. Eu procurei ter contato com ela, quando eu entrei em contato com ela, me disseram, olha, ela acabou de falecer. Então, ela dizia o seguinte, quando eu era menina, devia ser nos anos 30, a minha mãe dizia, domingo, a vovó vem aqui, ela vai almoçar conosco. E ela vai trazer o frango, aquele frango que só vovó sabe fazer. Era alegria. Lavavam as toalhas, compravam flores para receber a avó, limpavam bem o chão. Chegava a avó, finalmente, né, então, estavam as toalhas, bonito, os cristais, não precisa ser rico, a porcelana era como é que a grande porcelana, não tem uma expressão interessante para eles, para mostrar que é a porcelana que fica na cristaleira e que só sai em certas ocasiões. É normal, isso todo mundo faz. Então, põe os talheres, o guardanapo, põe o maior, bordado com as iniciais da família, sabe? E a vovó vinha, como é que a senhora fez isso? E o recheio, aquilo enchia a semana. Agora, a gente diz, olha, domingo vem a vovó. Ela vem na hora da partida do tênis. Eu tenho que ver a partida do tênis. Absolutamente. Não dá para dizer para ela não vir. Mas e o frango? A gente compra um daquelas aqui na esquina. Então, bagatelizou, tirou a sacralidade. Ora, a avó, o papel das, não vamos falar sobre isso, mas o papel dos avós é muito grande para o equilíbrio da família, para o amor entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. Tá certo? Os filhos gostam dos avós, então recebe-se a avó com uma certa cerimônia. Ela vem, a vovó vem, ou é minha mãe, ou é a mãe da minha esposa, ou lembrar todo o tempo da infância. A sacralidade foi isso, a raiz disso é o ateísmo. Honrar pai e mãe é um mandamento. Mas o que é honrar? Não é obedecer, não é servir, é honrar. Quer dizer, dar honrarias tanto quanto possível. Eu não vou contrastar uma orquestra para tocar em casa porque minha mãe vem hoje aqui me visitar, não se trata disso. Mas honrar. Aqui, o que a gente vê não é... Põe o outro, aquele... Ali, aqui tem um calor humano. Olha só, a cadeira dele, se não me engano, tem braço. Não tem. A cadeira dele é uma cadeirinha francesa, que a gente... toda de palha. Porque o espaldar está aqui, está vendo? Aí está o espaldar. Isso existe, essa cadeira existe em toda a França. Mas eles podem passar horas aí, fumando, ou naquele tempo não tinha as proibições, calor humano, a troca de ideias entre eles. É por isso que a gente vem aqui, senhor. É mesmo. É por isso que a igreja promoveu uma série de associações das mães de família,
por exemplo, das senhoras, das jovens. Nós precisamos disso, em virtude do, como é que se diz, da inclinação social que Deus deu à pessoa. Bom, então, Deus é o sagrado, mas pela bondade dele, nós não podemos ver a Deus. Então diz São Boaventura, nós não podemos ver a Deus, nós não vemos a Deus. Mas então Deus deixou aqui na terra sinais dele, vestígios dele, semelhanças com ele. E isso nós vemos na sociedade civil, continuamente. Nosso Senhor com a galinha, os lírios do campo, a árvore de mostarda, a maçã, super símbolo, nem se fala. Né? Os sinais, por exemplo, trovão. Santa Teresinha gostava dos trovões e dos raios. Ela gostava de ver o raio, ser a fúria de Deus contra o pecado. E ninguém controla nem Deus. E ela disse, eu não tenho medo porque eu estou em paz com a minha consciência. Deus não vai mandar um raio na minha cabeça. Deus não vai mandar. Ela apreciava, ela gostava muito de ver aquele que pareciam carros que iam rolando. E a gente não explica, não vê. Primeiro não sabe como é que aquela eletricidade foi parar lá em cima, absolutamente incontrolável, uma descarga elétrica brutal, que destrói uma casa. Isso é um sinal de Deus. Deus deixou vestígios dele. Um dos vestígios de Deus é a água. A água é misteriosa, a água é tão bonita, tudo que ela serve da água, nós não podemos viver sem a água. A água é um dos mais ricos símbolos de Deus. Aliás, quando a bênção da água benta, a bênção da água, que faz com que a água fique benta, quando no sábado de Aleluia, da semana, é uma maravilha, recorda a primeira criação, depois o castigo de Noé com a água, Nosso Senhor imerso no Jordão para ser batizado, que saiu do lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis que saísse água, ele já estava morto e ainda deu água quando Longinos é muito bonito. É um símbolo, a água muito grande. Uma semelhança, a maior semelhança com Deus são os anjos. Tá, porque é puro espírito e Deus é puro espírito também. Mas também Deus criou o homem à sua semelhança. Como é que se diz? Não sei o que é semelhança. E Deus, imagem. Então ele tem imagens de Deus também. Ora, isto, nos tempos cristãos, era muito recordado. Eles como que viam nessas imagens, nesses vestígios, nesses sinais, uma lembrança de Deus, não uma presença de Deus. De algum modo, uma presença. De algum modo. Mas quando a gente fala em presença, se lembra da Eucaristia, é só a Eucaristia que é a presença real de Nosso Senhor. Mas numa flor, numa árvore, no pé da mostarda, na árvore da mostarda, é uma recordação de Deus. Assim como eu posso ter um quadro de Roma e dizer, de algum modo, traz a presença de Roma aqui. Isto é a sacralidade. Nós temos que conhecer, amar e servir a Deus, e para conhecer a sacralidade é que nos faz conhecer e amar a Deus. Pode ver o próximo, né? Aqui, assim, o combate à sacralidade levou ao igualitarismo e levou à feiura. Não há nada de bonito aí. Primeiro, tudo é igual. Igual. Isso cansa enormemente a pessoa. Enquanto, nas épocas anteriores, na Idade Média, até aqui em Belo Horizonte, nesta rua aqui, uma casa diferente da outra. Uma será mais rica, a outra tem um aspecto mais de operário, tá certo? A terceira tem o bom gosto, porque a senhora que mandou construir pôs uma torrezinha aqui e fez um jardim.
é uma expressão da personalidade de cada um. Aqui não tem. Aqui é a expressão do dinheiro. Unicamente. E nós, brasileiros, pecamos muito isso. São Paulo, Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, no Rio, era uma beleza. Era pelas fotografias que a gente vê. Mas vale pelo metro quadrado. Se você tem uma casa bonita, mas eu posso construir um desses prédios, arrasa a casa. Faz lembrar a barbárie. Quando Roma foi invadido pelos bárbaros, as artes que havia em Roma, as estátuas, as imagens romanos eram exímias, até hoje estão lá. Os bárbaros precisavam de cimento para construir, moíam aquelas... Aquilo valia pelo peso de mármore que tinha. Moíam e faziam o muro que eles queriam. Nós não estamos muito longe disso. A Avenida Paulista, em São Paulo, era muito bonita. Os bairros, depois um aspecto familiar, calmo, de limpeza, de ordem. Imagina, no lugar de um desses prédios teria uma casa. Agora tem quantos aí? Para manter a limpeza, porque a população é talvez 1000 vezes maior. Então são 1000 tocos de cigarro a mais no chão, 1000 papelzinhos jogados no chão, 1000 sacos de embrulho. É uma reação em cadeia em direção ao feio. A própria vizinhança da nossa sede lá em São Paulo relembra bem isso, né? A nossa sede lá destoa do restante da vizinhança. Destoa. É a única casa que sobrou. E nós conhecemos os vizinhos, 3 casas ali, de fazendeiros paulistas, metro quadrado. De rua. Então, agora... Eu me lembro que o corretor me procurou, antes de ser tombado a nossa sede, ele estava oferecendo milhões lá por metro quadrado na nossa casa. Não, sim. Hoje em dia, felizmente, não podemos mais. Ela não pode ser. Os proprietários não vendem, não. É. Ele aparecia lá e aumentava assim. Que cara que eles fizeram? Cara nenhuma. Nenhuma. Não vão vender. Não, isso tudo é ligado à religião. Sabe? Porque se a pessoa diz, eu não posso construir, eu vou ganhar milhões, mas diante de Deus, eu não posso construir um prédio como esse. O senhor disse, bom, você não vai encontrar ninguém assim. Tira o cavalo da chuva. É verdade, hoje em dia não encontram mais. Mas isso devia ter sido pensado no passado. E muitos... Roma. Se os romanos tivessem, hoje em dia, moderno, se comportado como os brasileiros, quem que ia visitar Roma? Quem que ia? Viena. O Nelsinho não está aqui, mas nós ficamos em Viena. Viena é uma cidade linda. O máximo são palácios de 6 andares. Isso desde o século XIX. Tem gente que viu isto. E eles... Roma é um encanto, né? Nós morávamos lá. Sua viagem à Europa começa a ter vida pela... Tá vendo ali é o Palácio Farnese, né? Se derrubasse ele, pusesse um shopping, aí, daria uma fortuna. Aquele romano. Então, quem é que perderia se ele fosse derrubado e fosse um shopping? A alma. A alma é que perderia. Esse quadro aqui, que é o Palácio Farnese, Embaixada Francesa em Roma, não? É um palácio, a gente fica contemplando, fica olhando para ele, porque a gente bebe grandeza, bebe tradição, harmonia, lógica. E mesmo que nós não sejamos capazes de explicitar o que nós estamos vendo, aquilo influi e toca a nossa alma.